Estamos de volta com Impressões e hoje o nosso entrevistado é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, José Godoy. No bloco anterior nós já falamos sobre saúde, falamos também sobre o Rio Gramame e agora, doutor Godoy, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é que o Ministério Público Federal tem feito sobre uma outra temática que preocupa muitos paraibanos, que é a violência. A nossa atuação e a nossa discussão sobre violência, como Procurador Regional do Direito do Cidadão, é buscarmos estabelecer uma coisa que eu acho que ainda falta muito, que é um diálogo mais participativo e mais esclarecido sobre o enfrentamento e o diálogo sobre violência, certo? Na maioria dos crimes que são relacionados à violência, a atuação vai ocorrer, a competência e a atribuição constitucional do Ministério Público Estadual. A nossa discussão é sobre o direito à segurança pública. E esse aí é um direito fundamental, um direito humano, e aí cabe a atuação conjunta, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. E se queremos fazer um diálogo sobre isso, nós temos que chamar quem participa e quem tem interesse no assunto, que vai ser as forças policiais, a própria sociedade, diversos órgãos que atuam no assunto. Então, a perspectiva nossa é fazer um debate sobre violência, sobre o direito à segurança pública, o direito à vida também. Nós temos um alto índice de assassinato e aí temos o direito fundamental, que é o direito à vida. E, mais uma vez, a atuação conjunta, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, atuação que vem, mais uma vez, voltada para o diálogo nesse tema. Será que a sociedade paraibana não precisa, e pessoense da Grande João Pessoa, não precisa sentar e discutir o enfrentamento da violência, o diálogo sobre violência? Existe algo que chamam, há algum tempo atrás, vem chamando de privatização do debate sobre violência. Apenas alguns setores, apenas alguns itens, a sociedade de fora da discussão sobre essa questão. O que o Ministério Público se propõe desde o começo, com a criação do fórum, com a criação dos grupos de trabalho, vamos debater, vamos chamar mais gente, sociedade civil organizada, em geral, para debatermos esse assunto. E a sociedade tem dado resposta ao chamamento que vocês fazem? Olha, tem dado. Atualmente participam do fórum organizações voltadas para direitos humanos, como a Dignitatis, a CEDO, e organizações voltadas para a preservação da vida dos jovens, como o Movimento de Juventude Negra da Paraíba. Mas o que nos chama a atenção na questão da violência nos últimos tempos é exatamente isso. Uma, é a retirada da sociedade desse debate, é como se ele fosse um debate apenas de interesse, por exemplo, das forças policiais. E é das forças policiais também, mas é também da sociedade. E uma outra questão que nos chama a atenção é que esse debate é sempre feito, especialmente por parcela da mídia, como que a única forma de trazer segurança pública é dar mais violência. E se refletirmos um pouco, se violência trouxesse segurança pública, nós seríamos talvez o país mais seguro do mundo. Nós temos hoje a polícia apontada como uma das mais letais do mundo. Nós temos presídios altamente violentos, nós temos programas de mídia, programas policiais altamente violentos. E nós temos até uma sociedade violenta que se mata em torno de 60 mil pessoas por ano. Mesmo assim, nós não conseguimos dar segurança ao cidadão. Então, esse fórum, a primeira coisa que ele se propõe é fazer com que os órgãos discutam entre si. Então, participa do Fórum Judiciário Estadual, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, além da sociedade civil organizada, a Universidade Federal da Paraíba, que traz o seu estudo, as suas teses que já vem estudando sobre violência, para que a gente tenha um debate mais qualificado. Porque a impressão que tenho também, só continuando, é que nós temos um doente, que é a segurança pública, que ano a ano vem piorando e que a gente só dá o mesmo remédio. Mais violência, mais medidas encarceradoras, o Brasil triplicou a quantidade de encarcerados, o Brasil aumentou a quantidade de violência, aumentou as penas, quer diminuir a maioridade e o resultado é o mesmo. Será que a gente não precisa fazer outros diálogos? É essa uma reflexão que eu chamo que nós precisamos fazer e eu entendo que o Fórum se propõe a isso. Um dos temas em discussão, o senhor falou há pouco, no Ministério Público Federal, é a questão da mídia, da violência à mídia. Qual é a sua análise a respeito da qualidade dos programas, os ditos programas policiais, que são tão comuns aqui no Estado? Veja só, o Fórum de Discussão da Violência e Diálogo sobre Violência aqui da Paraíba, ele criou 7 grupos de trabalho. Um deles é o de mídia e violência. É ele que vai promover esse debate. Então, uma das frentes de debate que pretendem fazer é essa. Eu preferia não fazer uma análise.
A nossa ideia é que possamos debater de forma mais ampla, mais plural essa questão. Tanto que o seminário está acontecendo com a participação de diversos jornalistas e jornalistas do Estado. Porém, em uma parceria com a Universidade Federal, a Defensoria Pública da União, que faz parte do Fórum, Ministério Público Federal, a nossa ideia é criar o Observatório de Mídia, em que a gente possa ter algumas tipificações consensuadas de violações de direitos humanos e que possamos observar a atuação dessa mídia e se houver excesso, se houver questões que ultrapassem o direito à liberdade de expressão, que ultrapassem, que ofendam tratados internacionais e que ofendam direitos humanos, possa haver uma imediata correção e medidas sejam tomadas em relação a esses casos. Esse observatório, então, seria um órgão, um instituto permanente? Sim, a ideia é que seja um instituto permanente e a nossa ideia também é contar com a parceria da TV Assembleia, que tem um papel fundamental nessa difusão de conteúdos relacionados a direitos humanos, como uma TV educativa que é e vem cumprindo muito bem o seu papel. E é que tenhamos um fórum permanente e que faça um período de escuta, de monitoramento, e em seguida possamos analisar nesse período possíveis violações para que hajam correções nesse sentido. Esse tema de direitos humanos, doutor Godoy, o senhor imagina que a população está mais sensível ao que ele realmente representa ou ainda há muita resistência e aquele jargão que diz que direitos humanos só atende bandido ainda continua muito disseminado na mente do paraibano? Olha, ele é muito difundido, muito mais do que a gente imagina. O amplo espectro de direitos humanos, basta dizer, quando nós atuamos na saúde, nós estamos atuando em direitos humanos. Quando nós discutimos educação, estamos discutindo direitos humanos. Quando discutimos moradia, discutimos direitos humanos. Quando discutimos direito à segurança pública, discutimos direitos humanos. Agora, existe um aspecto dos direitos humanos que muitas vezes ele é posto, especialmente por parcela da mídia e é visto por parcela da população, com um certo preconceito. E isso precisa ser enfrentado com argumentações bastante adequadas e compreensões históricas dessa questão. Basta dizer que o nazismo é a maior violação de direitos humanos da história da humanidade e que ele parte exatamente para isso, para o julgamento rápido. Olha, bandido bom é bandido morto, ou talvez judeu bom é judeu morto. Na verdade, a ideia bandido bom é bandido morto surge nos Estados Unidos a partir dos índios, que índio bom é índio morto, que era só uma forma de destruir uma população que incomodava naquele momento. Em seguida, Hitler se apropria disso e, se não usa o jargão, faz a mesma coisa, judeu bom é judeu morto. E aí nós vamos utilizando de acordo com o grupo que nos incomoda. Então, é preciso fazer essa reflexão histórica e compreendermos que quando nós queremos um julgamento justo, quando se fala de um tratamento adequado, que todo mundo merece, o direito humano a se defender ou coisas desse tipo, nós temos que fazer percorrer uma questão histórica e entender que quem não quer julgamentos rápidos, quem adota questões apressadas, que prefere imediatismo nessas questões, não consegue soluções tão boas. Basta ver quem adotou isso mundo afora. Para tratar agora de um tema da atualidade, nós estamos vivendo uma época de muita turbulência no setor político. Como é que o senhor, que análise o senhor faz a respeito do momento atual do Brasil, em que há tantas críticas, por exemplo, também ao trabalho de setores do Judiciário e até também do Ministério Público? Olha, é um momento preocupante porque nós temos uma democracia e uma democracia jovem. Democracias jovens, nelas nós vamos encontrar corrupção e que precisam serem tratadas, mas elas vão acontecer. A população tem que entender, tem que ter a paciência com a sua democracia. Se nós não tivéssemos tido o golpe militar de 64, a nossa democracia teria começado em 1950 e nós teríamos hoje, estaríamos completando 70 anos de democracia, estaríamos bem mais maduros. Ditaduras, no primeiro momento, elas não têm corrupção. Se você pegar a ditadura de Hitler, no primeiro momento não há registro de corrupção. Depois a estrutura fica arcaica, ela nem só a violência como a corrupção. Então eu prefiro a democracia. Então nesse momento, acho que a preocupação que tenho, e que acho que deve ser a preocupação de todos os brasileiros, é fazer um esforço grande para que preservemos a nossa democracia, que qualquer decisão que ocorra dentro dos trâmites constitucionais, qualquer mudança que ocorra dentro dos trâmites constitucionais. Não podemos perder isso de vista. Não podemos cair na tentação de resolver o problema de forma rápida e depois nós temos que recomeçar tudo que começamos em 88 e que não completamos sequer 30 anos. O Brasil, de quase 200 anos de história, não chegou a ter 50 anos de democracia. Estivemos sempre mergulhados em ditaduras. Então, a nossa tradição é voltada para a ditadura.
E eu acho que aos mais jovens que hoje estão preocupados, estão acompanhando esse desenrolar, eu diria a todos, apesar de que nós temos que nos preocupar com isso, temos que fortalecer a nossa democracia, temos que apurar o que tem que ser apurado, mas que isso deve acontecer dentro dos trâmites democráticos e processuais adequados. Se houver responsabilização de quem está no poder, que ocorra dentro dos trâmites constitucionais e processuais adequados. Não podemos ter a pressa de atropelar o regime democrático, porque isso traz um prejuízo muito grande. Eu tenho certeza que se não tivéssemos 20 anos de ditadura militar como tivemos com um golpe militar, nós hoje estaríamos talvez com uma democracia bem mais livre de corrupção e bem mais madura. Ok, doutor Godoy, muito obrigada pela sua participação e pela entrevista aqui ao Impressões. Eu que agradeço, prazer não conversar com vocês e muito obrigado a você, telespectador, que acompanha a TV Assembleia. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e nós voltamos na próxima semana.